É o Domingo Esporte aqui na Jovem Pan. Você acompanha em todo o Brasil, em todo o planeta, em todo o Brasil. Você acompanhando o Domingo Esporte através da rede Jovem Pan, também no site da Pan. Você ouve a programação esportiva, o Domingo Esporte, nos aplicativos para celular. Vamos conversar com Ana Paula Adami, primeira mulher em 116 anos a assumir um cargo de diretora executiva de alto rendimento do Esporte Clube Pinheiros, representando 16 modalidades. É realmente um cargo importante, o Pinheiros, que vai ter um grande número de atletas representando o Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, é o clube que mais vai ceder atletas para os Jogos 2016. Ana Paula Adami, que já foi atleta, foi ginasta, ela pode falar um pouquinho sobre alto rendimento, porque sentiu realmente as dores de ser um atleta, as alegrias de ser um atleta de alto rendimento. Ana, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom dia para você. Eu quero que você fale primeiro como surgiu esse convite para ser diretora executiva de alto rendimento no Esporte Clube Pinheiros e a sua função, como que você tem que, qual é o seu trabalho no Esporte Clube Pinheiros. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Fred Júnior. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E o convite surgiu do próprio presidente, Roberto Capelano, e estou muito lisonjeada por poder estar representando essa entidade, né, com grande destaque no esporte de alto rendimento. Surgiu através dele, eu estou me dedicando ao esporte há 40 anos e fiquei muito, muito feliz, até porque a gestão dele é uma gestão que tem uma pluralidade, participativa em termos políticos e que está trazendo mulheres para agregar no seu quadro de direção. Legal. E a sua função? O que você exerce? Como que é esse cargo de diretora executiva de alto rendimento para resolver os pepinos, os problemas e dar soluções também, Ana? Como que seria? Sem dúvida. Dentro do que eu tenho de paixão e conhecimento, né, nosso cargo ele vem de uma parte de estratégia, né? Nós cuidamos da estratégia especificamente porque na parte operacional nós temos os funcionários, né? Os nossos cargos são cargos, nós não somos remunerados. Então, no caso do Pinheiros, eu tenho sob a minha coordenação o Centro Integrado de Apoio ao Atleta, onde eu me dedico a trazer a melhor excelência possível do atleta num contexto físico e mental. Legal. E eu quero que você fale dessa importância do Pinheiros para os Jogos Olímpicos 2016. E se isso te dá mais responsabilidade na sua função, já que muitos atletas do Brasil têm ligação com o Pinheiros, se não treinam uma parte da temporada, outra treinam fora do país. Queria que você falasse um pouquinho. Nós temos hoje para 2016, né, nos Jogos do Rio, várias modalidades do clube. Nós temos atletas com enorme potencial, como a Adriana Aparecida da Silva, maratonista do atletismo, que já tem índice para os Jogos, né? Sim. Renzo Agresta, Bia Bulcão, Thaís Rochel e Nicolas Ferreira da esgrima. Temos na ginástica artística, inclusive agora, integrantes da seleção masculina, que foi classificada recentemente para os Jogos. Temos Arthur Norimariano, Péricles da Silva, Francisco Barreto Júnior. Na natação, temos nomes fortes como Bruno Fratos, Henrique Rodrigues e Joana Maranhão. No judô, que inclusive o judô é uma modalidade com uma representatividade muito grande para o Esporte Clube Pinheiros, nós temos Rafael Silva, Charles Chibana e Thiago Camilo. Então nós temos apostas grandes aí para os Jogos Rio 2016. Com certeza, e até é legal saber, né, a Joana Maranhão, que voltou à natação, às águas, e tá nadando pelo Pinheiros, né, Ana? Sem dúvida. Agora ela eu brinco, né? Um patrimônio pinheirense do Esporte Clube Pinheiros. Legal. E como que você tá sentindo os atletas, conversando com eles? Existe sempre uma preocupação até do lado emocional. A carga emocional será muito grande por ser aqui no país, a competição, atletas que têm grandes chances de conseguirem ótimos resultados estarão pressionados, vai ser inevitável, a torcida vai querer ver medalha, a imprensa vai questionar sobre medalha. Como estão os atletas? Você conhece muito bem como ser participante, ser um atleta de alto rendimento, Ana. Sem dúvida, será um desafio muito grande, né? O que você falou, o que você citou a respeito da competição ser na cidade natal desses atletas, é muito difícil. E o legado que eu quero deixar no Esporte Clube Pinheiros é justamente esse diferencial no quesito comportamento. Né? Porque nós sabemos, né, e vocês observam, vocês inclusive jornalistas observam, que muitas vezes aquele atleta que é o preferido, né, é o mais indicado a
a adquirir a medalha, muitas vezes ele não ganha. Então, esse diferencial é o que nós estamos investindo no Pinheiros, né? Nessa parte psicológica e a de motivação, onde eu chamo de coaching. Nós vamos encontrar e nós vamos trabalhar junto a esses atletas, estamos trabalhando a motivação maior desse atleta para que no entorno dessa competição ele consiga dar o melhor de si, sem que tenha... perca a concentração, desmotivação. Então é um trabalho realmente, seria a pontinha da pirâmide mesmo, né? Para que nós possamos trazer o melhor de cada atleta. E todo esse trabalho, Ana, é feito em conjunto com os atletas, é de forma individual, já que falamos de modalidades individuais, como que funciona? Sim, nós fazemos de forma individual e trabalhos em equipe, né? O grande X da questão na parte mental do psicólogo, o coach do alto rendimento, é que ele tem que estar, eu brinco, com o pé, fazendo uma analogia com esportes aquáticos, com o pé na piscina, né? Porque você está ali dentro daquele contexto, interagindo com o seu atleta, interagindo com a equipe e verificando quais são os diferenciais, né? O que muda no contexto da melhor performance desse atleta no momento da competição. Então nós temos abordagens e intervenções individuais e em grupo. Ah, legal. E o atleta, ele entende isso, Ana? Já é aceito com mais tranquilidade, que às vezes a gente percebe, principalmente no futebol, né, que a gente acompanha mais, né, mas no futebol existe até uma coisa meio que um pé atrás, lado psicológico, trabalho motivacional, estão se acostumando a ter cada vez mais isso. E no esporte individual, no esporte olímpico, a gente sabe que há um trabalho diferenciado, há um pensamento diferenciado daqueles que jogam futebol. É aceito com tranquilidade ou precisa explicar para o atleta o porquê está se fazendo isso? Olha, eu vou te falar uma coisa bem assim, sincera, né? Não é aceito com tranquilidade em sua maioria e nem tanto pelos atletas, muitas vezes pelos dirigentes e pelos técnicos. Os atletas, eles são, assim como eu fui, você quer dar o melhor de si. Você sabe que quanto maior o respaldo que você tiver, melhor. Nós encontramos muitas resistências por parte dos técnicos, às vezes, e dos dirigentes. Mas eu estou muito feliz porque no Esporte Clube Pinheiros, nesse momento, meu diretor-geral, Arnaldo Queiroz, é uma pessoa que tem me dado todo o apoio para que nós continuemos desenvolvendo e levemos adiante toda essa minha proposta, assim como o nosso presidente Roberto Capelano. Eu acho que o fato de eles terem sido atletas, tanto Roberto Capelano de esgrima como Arnaldo Queiroz do judô, é um diferencial porque eles sentiram na pele realmente como é importante neste momento, naquele momento decisivo, em que você traz todo o legado de uma vida, de um trabalho, e que naquele exato momento, por questões de segundos, você pode decidir uma medalha, decidir o futuro da sua carreira. Legal. Você citou até o Renzo Agresta, que ele conversou com a gente aqui na Jovem Pan no Domingo Esporte. Ele estava lá na Itália, treinando até com a seleção italiana e está um período na Europa. Depois ele vem entrar a treinar em São Paulo e no Pinheiros. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre um atleta que se divide, ora aqui no Brasil, ora lá fora. Isso atrapalha de alguma forma o que vocês pensam para os atletas do Pinheiros ou pelo contrário? É importante esse atleta ter o intercâmbio no exterior, não importando se ele fica até mais tempo lá fora do que aqui no Brasil, hein, Ana? É importante essa diversidade, né, no treinamento, no quesito atleta, dentro das suas experiências, ela é importante. Mas eu, Ana Paula, em alguns momentos eu sou até um pouco chata, né? Eu acho que a partir do momento que ele sai do contexto Esporte Clube Pinheiros, onde ele tem todo um aparato, essas são interessantes, né, desde que sejam oferecidos no local onde ele vai treinar. A partir do momento em que nós possamos dar continuidade do trabalho que está sendo feito dentro do Esporte Clube Pinheiros, eu acho que isso é benéfico. Caso contrário, eu acredito que seja maléfico ao atleta e à equipe em si. E sobre o momento da nossa economia, né? Infelizmente estamos em crise financeira. Isso mudou algo no Pinheiros em relação à estrutura, à disposição de gastos? Isso mudou algo pensando já em Jogos Olímpicos ou não se alterou? Isso já é uma boa notícia, hein, Ana? O Pinheiros ele tem uma infraestrutura nesse sentido muito boa e nós estamos, inclusive, desde a criação da lei, nós optamos por captar
dinheiro via lei federal de incentivo, né, proveniente de dinheiro incentivado, proveniente A lei de, incentiva do esporte, que os clubes podem até pedir, conseguir o dinheiro, até através do governo federal, poder custear aí alguns gastos, né, esportivos. É isso, né, Ana? Sim, nós temos inclusive via lei federal e via lei estadual, onde nós temos os parceiros que fazem a renúncia fiscal e as suas marcas, né, são expostas no clube dentro de todo o nosso contexto esportivo. Então tem sido um trabalho muito forte. O Pinheiros ele tem a sua receita anual e além desse dinheiro, né, também é direcionada uma parte, normalmente 20%, algo em torno de 20% da receita anual do clube é destinada ao esporte. Bacana. Você também é vice-presidente da Federação Paulista de Ginástica, é isso, Ana? Isso mesmo. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da ginástica, a sua avaliação. Nós tivemos um Mundial há pouco, né? A equipe feminina não foi o esperado, o desempenho, já a masculina sim conseguiu um ótimo desempenho para o país, já pensando em Jogos Olímpicos. Sua avaliação e a gente falando de São Paulo, né? O Arthur Zanetti, que é um medalhista olímpico, um atleta que muito se espera para 2016, vira e mexe, ele ainda tem problemas para poder ter os seus treinamentos, né? A parte estrutural, que infelizmente ainda os atletas sofrem no país. Queria que você falasse primeiro do que você achou da ginástica, do Mundial, uma opinião de uma ginasta, e uma ex-ginasta, mas que faz parte da Federação Paulista, como uma ex-atleta e como dirigente, e a sua opinião em relação aos problemas ainda enfrentados pelos ginastas, não só em São Paulo. Se em São Paulo tem problemas, imaginem em outras partes, apesar de termos em Curitiba um local para treinamentos, Ana. Pois na Federação Paulista de Ginástica, só para que você possa entender e o nosso público também, nós temos 6 modalidades, na qual a ginástica artística feminina e a ginástica artística masculina são 2 das modalidades. Nós temos como maior intuito a fomentação do esporte, tanto como base como no alto rendimento. Na federação, qual a importância da federação, né? Esses atletas, o Esporte Clube Pinheiros, por exemplo, é um dos filiados da federação. Então, para que esses atletas da ginástica artística possam participar de uma Olimpíada, eles têm que ser federados. Então, qualquer modalidade ocorre dessa forma. Então, eles são federados, a federação responde à confederação, que seria o país, e a confederação, a federação internacional. Né? Então, esse é o trabalho que nós desenvolvemos dentro da federação. Nós fomentamos através dos campeonatos. É uma situação difícil em nosso país, aí eu já posso dizer uma outra vertente, né? Quando você me perguntou a respeito do fator econômico, Sim. Na federação nós sentimos muito. Houve uma evasão de muitos filiados que acabaram indo competir em ligas que cobram um valor inferior ao da federação. Porque nós temos a federação por ser uma entidade de classe, nós precisamos manter um patamar de um nível e estabelecer, já foi estabelecido esse patamar e nós precisamos continuar com excelência. E assim, por ironia do destino, todos os atletas que estavam no Mundial são de São Paulo. Sim. Ou seja, o Brasil estará sendo representado nas Olimpíadas do Rio por atletas paulistas. E uma das minhas grandes lutas dentro da federação tem sido nós termos futuramente, né, e conseguirmos ter o nosso próprio centro de treinamento, onde nós possamos, além de fomentar através dos campeonatos, possamos proporcionar um trabalho de base, em sua maioria, e com uma maior prospecção social, uma maior projeção nacional para a ginástica artística no estado de São Paulo. E sobre as condições ainda dos ginastas que ainda sofrem um pouquinho, o que você pode falar, Ana? Olha, o Arthur Zanetti, ele é um campeão em todos os sentidos. Ele e o técnico dele, Marcos Grotto, eles foram dentro do que foi oferecido, porque eles não tinham uma infraestrutura como nós temos dentro do Esporte Clube Pinheiros. Eles tinham uma infraestrutura muito precária e fizeram um campeão olímpico, então tem todos os méritos, né? Aliás, Fred, o brasileiro, ele é um criador, né? Nós fazemos uma limonada com limão. Literalmente é uma característica nossa. E isso não difere no esporte de alto rendimento. Ele é uma chance, ele é uma aposta muito grande, tem sim chance de medalha para as Olimpíadas. É aquilo, né? Em um campeonato
consegue ter um resultado melhor, em outro um campeonato, um resultado não tão favorável. Diego Hipólito também é atleta de São Paulo, Caio Souza também são de São Bernardo do Campo, ou seja, nós temos a excelência da ginástica artística está inserida dentro do estado de São Paulo. E como funciona? Porque o Diego Hipólito, ele já treinou no Flamengo, já treinou no Rio de Janeiro. Como funciona essa mudança, né? É tranquilo, o atleta sente essas mudanças aí de cidade, de clube, há essa adaptação ou não necessariamente acontece? E como foi o caso do Diego Hipólito? Toda adaptação, toda mudança requer uma adaptação. Alguns conseguem ter uma adaptação melhor, outras não. No caso do Diego, a família dele é de São Paulo. Sim. Então, eu acredito que para ele, mesmo tendo essa mudança de cidade, né, no caso, ele estava no Rio de Janeiro, de estado, ele teve a referência por ter os familiares aqui. Mas ele brincava que ele era um carioca. Né, já estava acostumado, inclusive com sotaque. Eu acredito que toda mudança é aquilo que eu te falei, mesmo com os intercâmbios. Eu vejo que são favoráveis para o atleta desde que mantenham um mínimo de base, de respaldo para o que tem sido oferecido. Né, quanto menos mudança o atleta tiver, mais benéfico será. Com certeza. E o lado psicológico, eu achei que o Diego deve estar mais trabalhando, né? Porque sempre ele é cobrado sobre isso, né? Principalmente nos Jogos Olímpicos, né, Ana? Até às vezes as pessoas são até um pouco cruéis, às vezes, né? E o Diego, eu tenho certeza, esse lado psicológico é o que está sendo mais trabalhado, né, Ana? Está sendo. O Diego é um atleta que tem uma experiência inegável, né? Ele é um dos atletas mais velhos, né, da ginástica. Ele adquiriu muita experiência, enfim, e tem trabalhado o lado psicológico dele. Não posso te falar em detalhes, né, pelo fato de ele ser de um outro clube, mas você, inclusive, Fred, muito legal isso que você fala, você dá muito valor e você sabe, pelo que eu estou observando, né, o diferencial de um atleta que é bem preparado psicologicamente do atleta que não é preparado. Tivemos esse nosso exemplo no futebol, infelizmente, né? É verdade. E que alguns jogadores acabaram até sentindo muita pressão e essa preocupação que a gente vem colocando, tem alguns atletas que dizem que não, minimizam até, porque até a gente conversa com treinadores, com pessoas que já vivenciaram o esporte de alto rendimento, essa preocupação, porque vai ser diferente, não adianta negar, pode ser, não, já treinamos aqui, já jogamos aqui, somos o Brasil, não vamos sentir nada. E não é verdade, porque a cobertura vai ser maciça, a presença da torcida da mesma forma, e o brasileiro vai querer. Infelizmente, o brasileiro só aceita se for ouro. Prata já vai reclamar, bronze, então, mais ainda, né? Então, a gente sabe que às vezes a cobrança é até uma forma cruel, com um atleta que a gente sabe que passa muito sacrifício para poder chegar entre os primeiros, porque o Brasil, infelizmente, está tentando ter uma estrutura olímpica, mas estamos distantes, estamos deixando passar mais uma vez o bonde, porque a gente percebe que está tudo sendo feito agora às pressas nos Jogos Olímpicos, é muito triste isso, a gente espera que tenha uma mudança no esporte, mas a gente sabe que esse lado psicológico vai pesar e muito, né, Ana? Sem dúvida, vai. O fato dessa Olimpíada, né, estar sendo no Brasil, será uma carga muito grande emocional para todos esses atletas, e não só para os atletas, para os jornalistas, para os dirigentes esportivos, para todas as pessoas que estão envolvidas no contexto do esporte de alto rendimento. E o que você falou, eu ratifico. A maneira como é colocada, como é feita a cobrança, em um país onde não há um investimento para o esporte de base, realmente é cruel. E até aproveitando isso, você é presidente do Instituto Vida Ideal. Queria que você falasse um pouquinho o que é o Instituto Vida Ideal, Ana. Pois é, há 10 anos eu tive a oportunidade de entrar no contexto social. O Instituto Vida Ideal, ele fomenta atividades como balé, ginástica artística e entra com a parte de música, né? Música, ensinos de idiomas. Então, seria a função que o Estado não está neste momento, né? Não está neste momento, mas é algo que, infelizmente, é algo cultural em nosso país. Não houve esse investimento há muitos anos e nós continuamos com os clubes que fazem esse trabalho, mas já em um nível maior, né? Onde o atleta já está se destacando. Então, justamente, o Instituto Vida Ideal, ele oferece alguns trabalhos de base, tá?
É óbvio que eu dependo sempre da boa vontade dos investidores. No caso, nós estamos entrando agora em fevereiro em Paraisópolis. Daiane, inclusive, é nossa madrinha, Daiane dos Santos. Nós estamos entrando com 400 com um trabalho de base de ginástica artística para 400 crianças. E também estamos começando agora, início de 2016, com Xandó, no vôlei para surdos, que é um trabalho itinerante. Sim, ele é técnico da seleção, inclusive o Xandó já conversou com a gente aqui no Domingo Esporte. Pois é, e o trabalho dele é muito lindo. Então, nós somos assim, eu sou uma guerreira nata. Eu preciso acordar todos os dias com uma meta, com uma luta. Comecei no alto rendimento aos 6 anos de idade, então isso é algo que já está introspectado no meu DNA. Então eu sou uma lutadora, então onde nós conseguimos semear esses atletas, né, descobrir talentos, despertar vocações, é com esse trabalho social que as ONGs têm feito, né? E eu tenho, assim, muito orgulho de poder estar contribuindo com o esporte, cada vez mais eu me cobro muito, enfim, dentro desse contexto, e quero deixar este legado. Afinal de contas, se nós não pudermos contribuir, quem irá contribuir, não é, Fred? Ah, com certeza. E o seu projeto tem um local próprio ou você vai até os locais e coloca o projeto para trabalhar, dar espaço para a criançada ter a sua a escolha aí de um esporte, pelo menos uma escolha de ter uma prática esportiva? Eu já tive um local próprio, né, a questão de 2 anos nós perdemos esse local, que era de um investidor, e nós vamos agora, normalmente, é onde o patrocinador, ele determina. Muitas vezes ele quer divulgar ou relacionar a marca dele com um determinado local, né? Então, nós nos ajudamos. Ele proporciona para que eu consiga realizar este projeto e nós fazemos a promoção da marca dele, né? E assim, e tem pessoas muito comprometidas, mesmo na federação. Até gostaria de te falar isso. Na minha gestão, nós conseguimos, como vice-presidente, nós conseguimos trazer, na gestão do Márcio Tadashi, conseguimos trazer agora, fazermos o primeiro projeto incentivado também na federação. Que essa é a realidade de quem busca ter alguma ajuda financeira no esporte de alto rendimento. Bacana. Ana Paula Adame, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, o Domingo Esporte. Sucesso para você nessa empreitada no Esporte Clube Pinheiros, também no seu projeto social. Na Federação Paulista tem bastante coisa, Ana, para fazer, mas muito legal, muito bacana, dando espaço aí para a ginástica que vai crescendo cada vez mais no país, com resultados, com a importância que tem esse esporte na vida esportiva do Brasil. Muito obrigado, bom dia para você, bom domingo, Ana. Sou eu quem agradece, Fred. Bom domingo para você e obrigada pela oportunidade.